Sejam todos bem-vindos para mais um Papo Reto comigo, a Cris Bortoncello. E hoje nós vamos falar sobre o transtorno obsessivo-compulsivo ou TOC, que é o apelido do transtorno obsessivo-compulsivo, ou como é mais conhecido. Eu vou aguardar um pouquinho as pessoas chegarem para participar com a gente dessa super live. E neste mês e no próximo mês eu vou estar falando sobre várias questões relacionadas ao TOC. Vou ter pessoas aqui participando como colegas e também como pacientes com TOC, pessoas interessadas em saber mais sobre TOC. E esse papo reto, ele vai ficar salvo no Instagram por 48 horas e vai para o meu canal do YouTube, psicóloga Cristiane Bortoncello, depois de 48 horas ficando armazenado lá para que vocês possam, quem não tiver oportunidade, assistir depois. Oi, Paula, oi, Fátima, oi, Laura, Marcílica, oi, Beth, linda. Oi, Paula, Cris, sejam todas bem-vindas. Eu não vou ficar aqui todo o tempo na interação, porque às vezes isso me tira um pouco da organização do tema. Semana passada a gente fez um papo reto sobre esse tema, porém tivemos problemas aí no nosso papo reto e acabamos tendo que retirá-lo por problemas técnicos, mas essa live de hoje tem esse intuito de trazer novamente esse tema. A gente vai abordar de diversas formas, de cima para baixo, de baixo para cima, como eu gosto de trazer, de um jeito simples, claro. Portanto, não se acanhem, perguntem. A ideia é poder trazer respostas para todos vocês. Eu trabalho com TOC há muitos anos, fiz meu mestrado e o meu doutorado sobre o TOC, desenvolvi um manual de tratamento para adolescentes com transtorno obsessivo-compulsivo, que já está disponível no link da minha bio, aqui no Instagram. E eu tenho ele disponível, assim como deixei também o manual do professor Cordioli, que foi realizado através do doutorado dele, e que é um manual que a gente utiliza para poder atender os pacientes em terapia de grupo, que pode ser um bom norte para quem quiser, os profissionais, né, trabalhar com os pacientes, tá? Eu vou começar falando aqui sobre o que é o TOC, para quem não sabe. Então, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele é caracterizado por obsessões e ou compulsões. As obsessões são os pensamentos intrusivos, repetitivos, que pipocam na cabeça e que causam muita ansiedade, desconforto nos pacientes, que se sentem muito angustiados com as emoções causadas por esses pensamentos repetitivos, e ao sentir, né, ao receber, ao entender, ao enxergar esses pensamentos obsessivos que pipocam e que incomodam, ele busca alguma estratégia para tentar lidar com esses pensamentos intrusivos, que no caso vai fazer aí realizar atos comportamentais que a gente vai chamar de rituais ou compulsões. As compulsões são comportamentos que têm esse intuito de trazer o alívio para esse paciente. No entanto, essas compulsões, elas acabam de uma certa forma reforçando esses pensamentos, porque gira aí um ciclo vicioso entre pensar e ter atos repetitivos para tentar se aliviar. Então, vou trazer um exemplo aqui para vocês, mais prático. Uma das obsessões mais comuns dos pacientes com TOC é uma obsessão relacionada à contaminação, né? Seja ela por poeira, por sujeira, ou medo de se contaminar, de pegar alguma doença. Então, vamos supor aí o paciente com TOC, ele tem contato com dinheiro, e não tem coisa mais suja que dinheiro, não é mesmo, gente? Não é verdade, tem coisa mais suja. O paciente fica tão angustiado por ter essas obsessões de que ele pode pegar uma bactéria, um germe, se contaminar, e ele vai lá e faz uma lavagem de mãos. Isso é uma estratégia super comum nos pacientes que têm aí os sintomas relacionados à contaminação. Bom, é
Em torno de 2,5% da população é atingida pelo toque. Então, se a gente for pensar, uma a cada 40 pessoas tem toque. Então, ou a gente tem um amigo que tem toque, ou a gente tem um parente que tem toque, ou a gente teve um colega de aula ou de trabalho que tem toque. Então, é super frequente. E o transtorno obsessivo compulsivo, se ele não for tratado de forma adequada, dificilmente vai desaparecer da vida da pessoa. E o prognóstico é um prognóstico ruim, porque ao longo da vida ele pode tornar a pessoa incapacitada. Já tive crianças pequenas que eu atendi que já vieram para mim com incapacitação, não saindo de casa, não indo para a escola, né? Pessoas também com a sua vida laboral dilacerada por conta dos sintomas do transtorno obsessivo compulsivo. Eu vou trazendo aqui mais ou menos um script que eu montei, gente, mas se vocês tiverem perguntas, vocês vão trazendo aqui para mim, que à medida do possível eu vou respondendo todas as perguntas. Todo esse mês e mês que vem eu vou estar trazendo postagens somente sobre o tema transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Os cursos de pós-graduação, em geral, eles nos preparam muito pouco para trabalhar essa temática. O toque é um transtorno muito específico, né? É diferente de uma fobia social, ou de uma fobia específica, ou de uma ansiedade, que a gente vai pensar ali estratégias. O tratamento padrão é através da terapia cognitivo-comportamental. Embora as terapias baseadas em evidências, elas tragam como primeira linha a técnica da exposição e prevenção de ritual, mas dificilmente os pacientes chegam para nós somente com toque puro, que eu digo, né, que é só o toque e mais nada. Em geral, os pacientes vêm com transtorno do obsessivo compulsivo, mais ansiedade, ou mais depressão, ou mais algum tipo de fobia, ou alguns traumas que desencadeiam o toque. Então é muito significativo que o profissional que vai atender uma pessoa com toque, ela possa compreender e observar todo o contexto do paciente, para que ela possa dar para esse paciente o melhor tratamento, né? E o que é o melhor tratamento? É a gente entender quem é aquele sujeito, de onde é que ele veio, qual é a história de vida que ele tem. E a partir disso, a gente vai utilizar também as técnicas cognitivas para conseguir dar um suporte necessário para que esse paciente seja bem tratado. Eu gosto de dizer que tratar toque, eu amo, né? Então eu não considero tratar toque uma coisa difícil, mas eu fiz mestrado sobre isso, fiz doutorado sobre isso, tenho 2 livros publicados, esse amarelinho aqui, que foi junto com o Fernando Elias, que faz parte de uma coletânea, né? Que foi desenvolvida para pessoas de senso comum, que têm dúvidas frequentes sobre transtornos, que é um livro mais voltado até para os adultos, e tem esse aqui, que já está na 2ª edição, né, que ele é todo feito para crianças, né, e adolescentes, que também tem o intuito de psicoeducar os pacientes para conseguir compreender um pouquinho mais sobre isso. Como eu estava falando, os cursos de pós-graduação, em geral, vão disponibilizar aí para os pacientes para os terapeutas que fazem formação em terapia cognitivo-comportamental, em torno de 4, 6 horas falando sobre toque. Só que isso não consegue muitas vezes dar conta de passar por todo o suporte necessário que o terapeuta precisa receber, porque cada pessoa é uma pessoa. E mesmo dentro das dimensões de sintomas que eu vou falar para vocês agora, a gente também tem particularidades específicas. Então, dando o exemplo ali que eu falei, eu posso ser uma lavadora de mãos porque eu tenho medo de me contaminar por dinheiro, ou porque eu tenho medo de pegar uma doença, ou porque eu tenho dificuldade de lidar com a viscosidade de certas substâncias. Ou eu vou lavar as minhas mãos por nada de medo de contaminação, e sim, porque eu tenho algum pensamento de conteúdo moral e eu acho que lavando as minhas mãos eu posso descontaminar os meus pensamentos. Então, o tratamento, ele precisa passar por uma boa checagem da lista de sintomas que o paciente com toque vai ter, com detalhamento,
vendo cada questão em separado, para que o terapeuta possa ter uma base bem sólida de como é que ele vai fazer o desenho da psicoterapia para essa pessoa. É muito significativo que a gente busque suporte importante para conseguir dar conta de dar um bom suporte real e teórico, não só teórico, né, mas principalmente prático. A gente tem grupos aí que acontecem no Brasil para tratar o transtorno obsessivo, hoje não tão frequentemente quanto a gente tinha no passado. E mais pesquisas precisam acontecer para que a gente possa ter cada vez mais suporte, principalmente para a população, né? Então, os profissionais de saúde mental que trabalharem aqui, que estiverem aqui ou que assistirem esse papo reto depois, entrem na minha bio, peguem o material, os manuais, tem tanto de adulto quanto de adolescentes, está lá disponível, é só imprimir, é só baixar. E disponibilizem isso para outras pessoas que precisam trabalhar com transtorno obsessivo compulsivo. Ainda esse ano, provavelmente mais para o final do ano, vai sair um manual. Já tô combinada com a editora, eu não consegui tempo ainda de terminar, mas já estou debruçada nele, que é um manual para tratamento de adolescentes, daí diferente desse que eu deixei disponibilizado na bio, que vai ser um manual daí voltado para os terapeutas, para dar o suporte para os terapeutas, para dar o manejo para os terapeutas e para poder pensar sobre quais são as estratégias diferentes que o profissional precisa utilizar para ajudar de verdade os pacientes com toque. Como eu amo tratar toque, eu não consigo pensar em tratar toque sem pensar em zerar os sintomas. O que eu quero dizer com isso? A gente pode sim, se a gente fizer um tratamento bem redondinho, olhando para todas as coisas, diminuir muito ou até eliminar os sintomas do toque. Por isso que a gente tem que ter olhos de águia para estar atentos para cada sintoma e tentar verificar também lá atrás quais foram os traumas, as situações gatilho, que foram os grandes desencadeadores dos sintomas deste paciente. Porque os sintomas, eles não acontecem do nada. Então, vamos lá. A gente vai olhar, assim, para a questão importante, né? Deixa eu falar para vocês primeiro as obsessões mais comuns, né? Fiz uma colinha aqui, porque são tantas, para trazer pelo menos o que é mais frequente para vocês. Então, as obsessões mais comuns relacionadas a medo de contaminação por germes sujeira, como eu falei. Imaginar que possa ter ferido alguém ou ser ferido, ou ofendido uma pessoa, que vai para essas questões de moralidade também. Imaginar que a pessoa vai perder o controle de uma hora para outra, né? Sendo violento, sendo agressivo, ou até cometendo, quem sabe, um assassinato. Pessoas que têm obsessões relacionadas a conteúdos sexuais e religiosos. Então, o que acontece aqui, né? Pais que têm obsessões relacionadas a abusar dos filhos. Pessoas, né? Crianças que têm obsessões relacionadas a cometer sexo com os irmãos ou com os pais. Ou com colegas de aula também, muitas vezes, né? Pessoas que pensam que podem transar com Jesus Cristo e entendem que isso é um pecado. Essas pessoas ficam muito desorganizadas emocionalmente quando têm esse tipo de obsessão. Pessoas também que têm dúvidas morais e religiosas e pensamentos proibidos também é uma outra obsessão muito frequente. Compulsões importantes, assim, né? E mais comuns. Lavagens de mãos, banhos demorados, né? Banhos ritualizados, né? Partes de corpo específicas que a pessoa sente que ela precisa lavar de uma certa ordem. Repetir determinados gestos para evitar que alguma coisa de ruim aconteça. Pessoas que fazem rezas, né? Entendendo que com isso estariam impedindo. Pessoas que têm o ato de confessar, né? Não é confessar necessariamente questões religiosas, mas muitas vezes eu preciso checar
com as outras pessoas se o que eu falei foi correto, se eu fui justa ou fui injusta. Pessoas que têm obsessões relacionadas se atropelou ou não alguém, que voltam e no mesmo trecho que passaram para se certificar e garantir de que não atropelou ninguém. Pessoas que verificam gás, produtos eletrodomésticos para garantir que a casa não vai pegar fogo, contagens, né, números bons e números maus, cores que vão fazer mal ou cores que vão ser boas e que vai dar tudo certo pra gente. Tocar em determinados objetos de uma certa forma, alinhar objetos, né? Aquelas pessoas que têm as coisas todas muito organizadas, muito alinhadas, muito ajeitadas e que se desorganizam emocionalmente ou que acham que o dia vai ser terrível se as coisas não estiverem de uma determinada ordem. Enfim, né? São muitas e muitas coisas que acometem as pessoas com transtorno obsessivo compulsivo e por isso que é tão difícil o tratamento se o profissional não estiver muito atento a cada um desses detalhamentos. Como eu disse, acomete em torno de 2,5% da população, né? E as causas, elas passam pelas questões neurobiológicas e psicológicas. Então, o que a gente vai ver, né, nas neurobiológicas? Então, estão relacionadas às questões genéticas, a algumas questões relacionadas a tumores, pessoas que tiveram traumatismo crânioencefálico, alguns tipos de infecções de garganta, estreptococos, algumas pessoas que têm tique e Tourette também, né? Muitas vezes aparecem com o toque também. Questões ambientais estão muito presentes, né? O tipo de educação, às vezes mais rígida, uma questão cultural, muitas vezes, que vai estar aí contribuindo, né? A gente brinca, entre aspas, que as famílias alemãs, muitas vezes, né, elas estão mais predispostas a desenvolver o toque por causa da questão da organização, né, as questões de simetria. A Gabi tá perguntando, um pensamento mágico poderia ser acreditar que se determinado alguém com energia ruim tocar no celular da pessoa, ele vai dar pane ou estragar. Sim, é um pensamento mágico, assim como, e até vou trazer aqui um exemplo que uma vez aconteceu no grupo, né, eu e a minha colega, a Ju, que estava aqui semana passada, né, participou indiretamente aqui escrevendo. A gente estava fazendo um grupo de toque. Eu vou trazer alguns casos aqui, porque eu acho que as pessoas se conectam mais com isso. Eu atendi mais de 300 pacientes com toque, eu tenho bastante experiência em trabalhar com pacientes adultos e também com pacientes de adolescentes e crianças ao longo da minha profissão. E uma das pacientes, ela tinha uma obsessão relacionada a que se ela não ficasse olhando o ônibus dos pais partir, um acidente grave aconteceria, né? E aí, uma das estratégias que eu e a minha colega utilizamos no grupo, que aí já estava mais lá adiante no momento da exposição, a gente precisa ajudar os pacientes a se expor, porque só assim elas vão se libertar do toque, né? Nem sempre é fácil o paciente se expor, porque muitas vezes o objetivo, né, a obsessão que o paciente tem é de um conteúdo tão desorganizador emocionalmente que eu não podia dizer, olha, não olha pra tua mãe, né? Num primeiro momento era tão difícil que eu não podia dizer assim, olha, não dá tchau pra tua mãe, não olha pra tua mãe e fica observando pra ver se um acidente vai acontecer. Não dá, é a minha mãe, é a coisa mais importante que eu tenho. Então, eu e a minha colega nos colocamos como exposição. A gente tinha uma viagem pra São Paulo, pra um congresso, e aí eu disse assim, lembrei agora, né? Eu disse, vamos, eu e a minha colega viajar para um congresso, então eu quero que tu pense que o nosso avião vai cair, o nosso avião vai cair, o nosso avião vai cair. E aí a gente deu de tarefa, então, para que ela pensasse durante aquela semana que o meu avião e da minha colega iria cair. E torcemos para que o nosso avião não caísse, para não desorganizar emocionalmente essa paciente, né? Brincadeirinha aqui, né, pessoal? Mas foi muito mais fácil para essa paciente fazer essa exposição pensando em nós,
que se nós caíssemos no avião, nós não éramos próximos afetivamente, então foi mais fácil para ela conseguir fazer essa exposição através deste pensamento de que não seria alguém da família que teria isso. E o pensamento mágico, Gabi, ele tem muito isso, né? A pessoa pensa uma coisa e ela acha que porque ela pensou, isso vai acontecer. É muito mais difícil para as crianças, principalmente, porque elas ainda estão nessa construção do certo e errado, da mágica, da fantasia e do que é o concreto, né? Mas também nós temos muitos pacientes adultos que têm pensamento mágico também. E aí o que vai nos ajudar ou nos prejudicar no tratamento do paciente com toque é a gente verificar o insight desse paciente. O que é isso? Qual é a capacidade crítica que a pessoa tem sobre o seu transtorno? A capacidade que ela tem de criticar aquilo que ela tem e de conseguir perceber o prejuízo, né? Nos pacientes que têm obsessões e compulsões relacionadas à acumulação, existe aí um diagnóstico separado do transtorno de acumulação, mas dentro do toque também tem a acumulação. Então, esses pacientes com acumulação, com o transtorno de acumulação especificamente, que geralmente é mais puro do que ter toque junto, eles são mais apegados e eles têm muito mais dificuldade de se descolar dessa questão da acumulação, diferente um pouco dos pacientes com toque que têm a acumulação. Então, se a pessoa consegue ter uma crítica importante sobre aquilo que ela tem, fica muito mais fácil dela conseguir fazer as exposições, porque ela fica com aquela dúvida, será que isso vai acontecer ou não? Então, com crianças pequenas, a gente psicoeduca muito sobre o toque. E aí, né, quero mostrar pra vocês aqui, eu gosto muito desse livro infantil, né, que é o Monstrinho do Toque, né? Quanto mais, vocês podem ver ali, ó, ele tá pequenininho aqui no começo, né, e depois ele vai crescendo. Por quê? Porque a criança tá dando ouvidos para o toque. Quanto mais a gente dá ouvidos pro toque, maior o toque fica e mais difícil fica de tratar o toque também, tá, gente? Então, o que é importante assim, né? A psicoterapia mais efetiva para tratar toque é a terapia cognitivo-comportamental, porque ela vai lançar mão de estratégias efetivas para que o paciente possa fazer a exposição. Mas não é sair fazendo exposição assim, né? Primeiro entender quem é esse paciente, fazer um bom vínculo, uma boa construção de vínculo com esse paciente. Não adianta ter pressa. Os pacientes chegam e eles querem já tratar logo aquilo e se livrar, porque isso causa muita ansiedade, muito desconforto. Porém, sair fazendo os enfrentamentos imediatamente pode colocar toda a psicoterapia ralo abaixo. Então, não é uma estratégia efetiva. O que a gente faz, então? A gente vai psicoeducar, a gente vai explicar sobre toque, a gente vai falar sobre as causas do toque, a gente vai falar sobre os prejuízos que o toque causa, o quanto às vezes a pessoa tá deixando de sair de casa, utilizando estratégias de evitação, por exemplo, né? Ou a pessoa tá lentificada por causa do toque. A gente teve também um caso, a gente teve vários casos, eu posso contar várias histórias para vocês de situações de pacientes que fizeram um grupo de terapia pro toque e uma delas saía de casa às 8 da manhã para chegar no grupo às 2 da tarde. Por quê? Porque ela saía de casa não, gente, ela começava a se arrumar para vir pro grupo, que acontecia às 2 da tarde, às 8 da manhã. Então ela botava e tirava a roupa várias vezes, tinha que ter uma certa ordem, tinha determinadas roupas que ela não podia usar, ela tinha que cheirar as roupas para se certificar de que aquela roupa não ia causar nenhum problema e o dia não ia ser perdido. Então, não adianta simplesmente a gente começar a atender um paciente com toque ou acolher uma pessoa com toque, já falar sobre exposição e já sair largando tarefas de exposição sem entender de onde essa pessoa vem, qual é a história dessa pessoa,
a pessoa ter um vínculo bem importante. A gente sabe cada vez mais que a relação terapêutica é o que tem de mais significativo e importante na prática clínica, que é a que ajuda de fato os pacientes a confiar. E eu me utilizo muito da relação terapêutica porque eu sei que tem momentos que o paciente fica tão em dúvida se realmente vai funcionar aplicar as técnicas, que se ele não tiver um bom vínculo com a gente, o tratamento cai ladeira abaixo, né? Oi, Vanise, oi, gente, eu não tô cumprimentando vocês, mas eu tô olhando cada um que entra aí com muito carinho. E o que eu acho que é importante, né? A gente tem a construção da relação terapêutica, e aí eu não posso dar um número de sessões sobre isso, porque para algumas pessoas que são mais sensíveis vai precisar de um tempo maior, talvez. Outras pessoas que são desconfiadas, talvez também, né? E aqui eu tô falando sensíveis e desconfiadas sem julgamento, e essa é uma questão muito importante e significativa para os profissionais que atendem toque. A gente, primeira coisa e a mais importante é a gente saber se a gente se sente capaz e efetivo de atender pacientes com toque. Eu consigo lidar com o meu nojo, e aí, né, falei do nojo, quero contar uma outra história para vocês, que eu acho que é engraçada. Nem tanto, mas eu quero contar pra vocês mesmo assim. Tava eu dando uma aula de pós-graduação para profissionais, psicólogos e psiquiatras sobre toque. E aí eu fiz lá uma determinada exposição, tinha um saco com preservativo, tinha papeizinhos de bala, de chiclete, tinha nota de dinheiro, tudo dentro daquele saco. Isso é uma coisa que a gente usa muito, principalmente em grupos, né? Quando eu vou dar palestras ou aulas, eu levo sempre também, porque eu acho que a gente consegue olhar no concreto isso, principalmente as coisas de exposição de sujeira, né? Que às vezes é mais fácil a gente conseguir trazer no concreto. E aí eu fiz várias exposições, passei nota de dinheiro no rosto, passei a mão no chão, passei no rosto, tirei o sapato, enfim, várias coisas. E aí a gente teve uma pausa de intervalo. E eu falei muito para eles sobre o significado e a importância da gente saber lidar com os nossos nojos, porque se a gente que é profissional não consegue lidar com os nossos nojos, como é que a gente vai tratar os pacientes com toque? E aí, né, no intervalo, um colega fez uma cara, daí eu falei, tu não pegou nada do saco, eu tô achando que tu tinha um pouco de nojo, eu sou muito brincalhona sempre com os pacientes, com os alunos, enfim. E ele falou assim, professora, eu não tenho nojo nada, eu quero ver se tu tem nojo. Aí ele deu uma cuspida na mão e me deu a mão pra me cumprimentar. E eu apertei a mão dele e segurei e falei, e agora nós vamos apertar essa mão, vamos segurar pra esse cuspe mexer aqui na minha mão e na tua. E depois tu não vai lavar as tuas mãos. Eu quero te ver com essa mão sem lavar até o final da aula. E assim a gente fez, né? Mas quantos de nós, como seres humanos, e também como profissionais, temos os nossos nojos, temos os nossos medos, temos as nossas cautelas, temos as nossas dificuldades. Então, é muito significativo que a gente não tenha nenhum tipo de julgamento sobre as obsessões e as compulsões dos nossos pacientes. Se eles pensam daquela forma ou têm os comportamentos repetitivos, que são os rituais, isso acontece por uma razão. Qual é a razão? A gente vai saber ao longo do tratamento, conversando com eles e abrindo esse espaço para poder entender quais são as dimensões de sintomas que esses pacientes têm. Então, ou a gente vai parar e vai construir uma lista de sintomas com esse paciente, depois que a gente fez o vínculo. Eu tô aqui fazendo esse papo reto de hoje, é assim um screening assim do que vai acontecer aqui ao longo desses 2 meses, tá, gente? Depois eu vou me aprofundar mais sobre isso, mas hoje eu quero dar um geralzão sobre tudo. E aí, se a gente tem medo, não se sente seguro, ou talvez pode deixar de perguntar algo que pode ser importante e que nem o paciente se deu conta, para isso existe a lista de sintomas do toque que tem tanto no manual do Cordioli que eu deixei lá na bio,
quanto no manual que eu desenvolvi para adolescentes, tem lá sugestão dentro das dimensões de sintomas. Quem não quiser pegar lá na minha bio, o www.urgs, que é ufrgs.br/toque, pode entrar lá, pegar instrumentos para verificar sintomas de toque. Lá tem a iBox, que é um instrumento para verificar sintomas. Eu vou falar mais adiante sobre isso em outras lives, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, eu tô tentando fazer um desenho aí, que lá tem a iBox, um paciente que responde a iBox ou a CIA iBox, que é a de criança, acima de 16 já é um toque de leve a moderado. Então é um toque bem significativo que a gente tem que estar atento para tratar. Tem também lá o questionário de crenças obsessivas, que é resultado do meu mestrado, tá lá também no site do Hospital de Clínicas da URGS, né, /toque. Que mais a gente tem? Lá tem a lista de sintomas do cordioli, uma lista um pouquinho diferente dessa que tem no manual, que tá na bio, né? Esse manual é um manual que a gente usa. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de mandar um manual quando o paciente é adulto, ou se ele é adolescente, tanto faz, eu só escolho qual manual eu vou utilizar. O paciente imprime esse manual, encaderna. Por quê, gente? Não vamos tratar um paciente com as folhas soltas. Eles vão perder as folhas. E é muito significativo que eles tenham esse material encadernado. E uma pena que eu esqueci lá no consultório. Agora eu mandei imprimir um outro só para deixar aqui, porque eu faço as lives da minha casa, para que eu possa ir mostrando para vocês também, sessão a sessão. E aí o paciente ele vai escrever ali, ele vai anotar. Aquilo vai ser um livro de cabeceira que ele pode usar para o resto da vida. Por quê? Porque quando eu falo que o paciente vai diminuir muito os sintomas ou eliminar de vez, ele precisa entender tudo sobre toque, aprender tudo sobre toque, ficar um professor, né, sobre toque, que com isso, eliminando os sintomas, podem vir novos sintomas diferentes daqueles que ele, por exemplo, nunca teve, nem fazia ideia que eram sintomas de toque. E olhando o manual inteiro, que vai ter todas as dimensões de sintomas, ele vai abrir na seção daquelas coisas, né, e sintomas que apareceram, e ele vai saber qual é a técnica que ele tem que utilizar para ajudar, né? O próprio paciente vai se dando conta e vai sendo muito significativo o tratamento para ele. Ah, Gabriela já tá usando o manual, é isso aí, o manual é muito bom. O Cordioli tem os livros, né, que se chama Manual de Terapia Cognitivo-Comportamental para toque, que aí são livros pela Artimed, são livros muito bons, e esse manual que eu tenho disponibilizado lá na bio é o resultado do mestrado dele, que tá disponível gratuitamente, tá, gente? Não é cópia de livro, não é nada. Então, é justamente o que a gente utiliza para os pacientes poderem escrever e aprender mais sobre isso. E aí, se acontece dos sintomas voltarem e sintomas diferentes voltarem, o paciente vai estar atento, ele vai estar vigilante. E o Cordioli dizia uma coisa que eu gosto muito de replicar, que a gente precisa, para vencer o inimigo, a gente precisa saber tudo sobre ele. Então não basta simplesmente eu olhar para os meus sintomas, tratar os meus sintomas e não estar com a minha mente aberta para todas as possibilidades de sintomas, tá? A gente tem que estar, de fato, com a cabeça aberta para poder verificar cada coisa. Então, bom, pode ser que eu me passe e esqueça de perguntar alguma coisa, então eu vou me basear por uma lista de sintomas que vai me dar o norte e a partir disso eu vou fazer um screening de todas as dimensões de sintomas e eu não vou deixar nada para trás. Obviamente, essa lista de sintomas é uma lista criada, né? A gente tem aí a DI Box, que é um instrumento voltado para as dimensões de sintomas. Eu até fiz a minha lista de sintomas em cima desse no manual, porque eu acho que ela é bem sequinha, bem organizada, eu achei muito boa. Para facilitar muito, principalmente pensando nos adolescentes também, para que a gente não deixe nada para trás. Bom, então vamos supor, pensando lá, o paciente chegou, construí vínculo, vi a história dessa pessoa, eu, Cristiane, cada um tem seu estilo de trabalhar, eu gosto sempre de fazer um genograma, essa é a primeira coisa que eu faço na primeira consulta,
seja para toque ou seja para qualquer transtorno, porque eu quero saber qual é a história desse paciente. Ele tem pai, ele tem mãe, ele mora com quem, ele tem filhos, ele tem pets, qual é o nome dos pets. Então eu faço um genograma e ali eu coloco todas as pessoas que convivem e que são significativas na vida dessa pessoa. Né? Enquanto isso, eu vou sabendo histórias dessa pessoa, eu vou sabendo também as questões genéticas. Isso vai me dando um norte, porque em geral, se eu atendo um paciente com toque, ou vai ter um tio, vai ter um pai, vai ter alguém aí que vai ter toque também. Então a gente precisa olhar para isso, para que a gente esteja abarcando toda essa rede de pessoas que convivem com os pacientes com toque. Então isso é muito significativo. Então, manual na mão, o paciente imprimiu, vocês vão fazer a lista de sintomas. E aí lá no manual tá tudo muito explicado e descrito. Se vocês seguirem, pegarem o manual e seguirem sessão a sessão, de preferência que vocês possam ler isso antes, para vocês aprenderem, né? Tô aqui pensando nos profissionais que estão assistindo. Aprenderem sobre esse material, lerem sobre esse material e até, quem sabe, aplicar a lista em si próprios, assim, para verificar como é que vocês se sentem. Vocês vão ver que ao final da primeira sessão, a pessoa vai preencher e depois ela tem que dividir essa lista. Então ela vai passar a limpo, né? Eu gosto muito de pedir para os pacientes digitar, né? A gente tem a questão de tecnológico hoje em dia, né? Digitar cada uma da lista dos sintomas que a pessoa tem. Tudo que ela marcou, grau de ansiedade 1, tudo que ela marcou, grau de ansiedade 2, tudo que ela marcou, grau de ansiedade 3 e tudo que ela marcou, grau de ansiedade 4. Por quê, gente? Porque a gente vai fazer os enfrentamentos a partir dos sintomas mais fracos. Mas, Cris, isso é o que eu escuto, tá, gente? Cris, o que mais tá me incomodando é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Não posso tratar já isso aqui. Eu tô desesperado, Cris, tu não entende. Eu preciso tratar isso aqui. Não. A gente tem que começar lá, daquilo que é mais fraco, daquilo que é mais simples, daquilo que é mais fácil para o paciente, porque se ele começar por aquilo que é mais difícil, ele não vai suportar e ele vai abandonar o tratamento. E aí ele não foi ajudado e a gente falhou como terapeuta. Então, é importante que nós, enquanto profissionais, controlemos as nossas ansiedades e ajudemos os nossos pacientes a controlar a ansiedade deles, né? E essa pressa de poder se libertar, porque a gente sabe que quando a pessoa tá muito em sofrimento, ela quer se livrar logo daquilo que acomete. E para isso, nós temos a possibilidade aí de fazer uso junto com os medicamentos. A terapia cognitivo-comportamental ajuda bastante e a gente usa para pacientes com sintomas, né, de gravidade leve a moderado, muitas vezes, só a terapia cognitivo-comportamental. Porém, alguns pacientes precisam também fazer uso de medicamentos. E aí a gente vai fazer essa junção das duas coisas, uma auxiliando a outra. Porque só medicar não vai gerar o aprendizado. E só ter o aprendizado e a pessoa não ter a força suficiente para fazer o enfrentamento também não vai ser significativo para ajudar o paciente durante os enfrentamentos, tá, gente? Então, o paciente vai digitar tudo que ele marcou 1 grau de ansiedade, o paciente vai digitar tudo que ele marcou 2, tudo que ele marcou 3, tudo que ele marcou 4. Por quê? Digitando, ele vai para o concreto. Nós somos do concreto. A gente precisa tocar, a gente precisa olhar, a gente precisa detalhar para que a gente entre em contato com aquilo que acomete. E a lista, ela é uma lista básica. Ela vai ter muitas coisas. Mas uma pessoa, como eu disse ali, vai lavar a mão porque tem medo de se contaminar. Outra pessoa vai lavar a mão porque tem medo de pegar uma doença, né? Outra vai lavar porque ela tem que daí a gente vai chamar de fenômeno sensorial, e outra pessoa vai lavar porque por a questão de hábito e ela nem sabe descrever porque nem consegue se dar conta de qual é a sua obsessão. Então a gente tem que estar atento para cada uma dessas coisas e durante o momento de fazer essa lista, o paciente vai tornar a lista dele
com a cara dele, com os sintomas dele, com o jeito dele e o que pra ele é mais significativo em termos de grau de ansiedade ou não, tá? Pra daí a gente começar a pensar nos enfrentamentos. Perguntas, gente? Vocês estão muito quietinhos hoje. Vocês estão me deixando tímida aqui, quietinhos, sem a participação de vocês. Me mandem perguntas no direct. Eu vou trazer várias vezes sobre esse tema para que a gente possa fazer os enfrentamentos. Eu vi já que eu vi, manda pergunta aí. A Jaque fez perguntas na semana passada relacionadas às causas, que eu já falei, né, Jaque? E o papo reto da semana passada caiu, então a gente não conseguiu salvar. Crise num caso em que há toque e transtorno de acumulação junto, como fica a condução do tratamento? Começa por onde? Ah, isso é importante, Gabi, é muito importante. Primeiro, né, o paciente veio com toque e qualquer outra coisa junto, né, depressão, primeiro paciente. O paciente está muito ansioso, estabilizar ele. Então, vamos trabalhar essa questão da ansiedade, a bipolaridade, a depressão. Vida baixa qualidade. Voltei. Estão conseguindo me ouvir? Alguém me dá um feedback aí. Travou. Voltou já? Não. Vamos ver se volta. Só me deem um feedback aqui se voltou. Que daí eu sigo. Tá, ok. Tirei a internet aqui de casa. Eu tenho 2 internets diferentes, gente. Por isso que eu faço aqui. Deixa eu voltar lá. Já que mandou uma pergunta. Não sou psico, mas muitas dessas questões aparecem nas sessões de fono também. Não tratamos, mas penso que também não podemos prejudicar os transtornos. Alguma dica? Depende muito, Jaque. Eu diria o seguinte, né? Eu tô aqui pensando que é infância, né? Eu diria o seguinte, que às vezes faz sentido a pessoa encaminhar para uma avaliação para verificar, né? Por quê? Crianças pequenas, né? Eu vou fazer um papo reto só sobre isso também. Crianças pequenas, é muito comum nós termos manias. Crianças pequenas têm muitas manias, né? Andar pra frente, andar pra trás, determinados rituais, alinhamentos de brinquedos, tem muitas coisas. E também na questão da fono, às vezes tem crianças que têm autismo e é muito frequente dentro do autismo ter questões ritualizadas também. Então a gente tem que estar olhando para essas coisas, né? Eu acho que às vezes, eu não sei se tu tá falando sobre isso, já que se tu tá falando sobre questões fonológicas mais depressão, questões fonológicas mais ansiedade, né? Mas vamos pensar aqui, se tu tem um paciente que tá deprimido e tá fazendo uma terapia com fono, talvez ele não vá se engajar tanto na terapia com fono se ele não tiver estabilizado em termos da depressão, né? E para ansiedade é a mesma coisa. Então a gente tem que estar ligado para essas coisas. Só voltando à pergunta da Gabi, a gente faz a questão da estabilização, então, né? Mas, como tu traz aqui um exemplo da acumulação, o transtorno específico da acumulação, como eu falei ali, né? O transtorno da acumulação, a gente verifica que a maioria dos pacientes tem um insight muito pobre. Então, a gente precisa fazer muita psicoeducação. A gente explica de um jeito e vê se entra. Às vezes não entra. Daí a gente tenta, é coelho da cartola o tempo todo. Daí a gente tenta explicar de uma outra maneira. Tem uma seção específica no manual, toda voltada para a questão da acumulação, que no manual do Cordioli tá como colecionismo, porque naquela época a gente ainda utilizava aquele termo. Então falem sobre isso, expliquem sobre isso, visitem a casa do paciente. Eu já fui, né? Eu já tive pacientes no grupo que trouxeram coisas de acumulação para dividir no grupo, né? Para trazer ali. Tive outros pacientes, eles tiram fotos e nos mostram. Eu já fui na casa de vários pacientes para ajudar eles a fazer a limpa. Em geral, os acumuladores, eles têm a casa muito atravancada, eles têm assim, tu enxerga o atravancamento, um prejuízo muito grande, tem até um programa para isso, né? E nos programas a gente vê assim, ao conversar com o paciente é muito difícil, ele fica com raiva, ele se sente invadido, ele não entende por que as pessoas querem entrar na casa dele, então vai ter que ter muita conversa, não adianta sair fazendo organizações relacionadas à exposição, tá? Então, pro toque vai mais pra exposição e pro transtorno da acumulação
acumulação a gente vai usar muita conversa, muita psicoeducação, ver quais são os valores desse paciente, o que faz mais sentido para ele, de que forma vocês podem entrar para conseguir dar um clique, né? Ah, ele é mais velho, ele não vê os netos há tanto tempo. Como seria, né? A gente deixar tua casa arrumada e cheirosa para os teus netos te visitarem. E por aí vai, tá? E a gente teve um caso, um senhor bem idoso, nunca tinha tomado medicação, e a situação estava tão séria pelo toque e também pela acumulação, que ele recebia os netinhos por uma portinhola. E a coisa mais emocionante foi receber essa família no grupo e sentar os 2 netos, a nora e o filho, e dizer que pela primeira vez tinham conseguido entrar na casa desse senhor, né, depois do tratamento. Então, a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas e a gente tem que cada vez mais se instrumentalizar mesmo de informação para conseguir ajudar essas pessoas a ter mais qualidade de vida. A Vanise está colocando aqui, minha paciente de 14 anos tem o quarto dela como limpo. Conversamos sobre sujar, pois quando ela diz estar suja, se sente viva. Não sei se eu entendi. Minha paciente de 14 anos tem o quarto dela como limpo. Conversamos sobre sujar, pois quando ela diz estar suja, se sente viva. Não entendi muito bem, Vanise, isso que tu colocou. Se a pessoa é muito limpinha, a gente vai deixá-la mais sujinha. Se a pessoa é muito organizada, a gente vai deixar a pessoa mais desorganizada. Então, eu tenho uma paciente que... um paciente que eu... não consegue olhar para a cama desarrumada. Então a tarefa é deixar a cama desarrumada. Acorda, levanta as cobertas e como ficar, ficou. E tem que ficar assim durante a semana inteira, porque não adianta se expor uma vez só. Então a gente precisa entender exatamente no detalhamento o que é esse se sujar. Porque tem uma outra coisa, gente. Tem pessoas que têm o que a gente chama de lentificação, né? Que é aquele exemplo que eu dei da pessoa que acordava às 8 da manhã para chegar às 2 da tarde e ficava com comportamentos de lentificação, de botar e tirar roupa, de verificar se a roupa tá limpa ou não, ou se a roupa tá organizada ou não, e a pessoa acaba tendo comportamentos de lentificação e isso atrapalha muito essas pessoas. Deixa eu ver, mas que tem medo de se arrepender se sujar o quarto, como proceder? Se arrepender do quê? Ou é medo de acontecer alguma coisa? Se eu deixar o meu quarto sujo, vai acontecer um acidente com alguém da minha família. Porque, vamos pensar, se tá claro pra ela que o toque prejudica, se tá claro pra ela que ela precisa fazer essa exposição pra se libertar, vai se arrepender do quê? Né? Me dá uma sensação de, parece que se não tiver tudo limpo e organizado, a vida não vai acontecer. Daí vai para o pensamento mágico. A gente precisa entender o que exatamente está por trás. A tua resposta da pergunta travou. Tá. Toque e transtorno de acumulação juntos, por onde começar nesse caso? Deixa eu ver, porque tem um monte de coisa para baixo. Deixa eu ver se eu te respondi, Gabi. Só deixa eu checar contigo antes se eu respondi ou se travou mesmo. Hoje o papo reto tá ficando truncado, hein, gente? Me fala aí, Gabi, se deu. Senão eu falo de novo. A Jaque tá falando, atendi uma senhora idosa com toque, eu cheguei na casa dela, perguntei onde poderia deixar os meus materiais, perguntei onde eu podia lavar as mãos. Isso fez com que ela me aceitasse na casa depois de ter paz. É isso? Passando por outras colegas. Gente, eu não tô entendendo as coisas que vocês estão botando aqui pra mim. Ah, ela sente nojo, ela diz ter medo de se arrepender, de sujar o quarto, como proceder. Ah, medo de se arrepender. Se arrepender do quê? O que vai acontecer? Ela sente nojo, então tu tem que detalhar o que é esse nojo, né? O nojo é uma emoção que ela tem o intuito de nos autorregular, de nos proteger, porque se eu não tenho nojo, né, eu posso comer veneno, por exemplo, e então o nojo, ele é uma emoção protetora, todas as nossas emoções são protetoras, né, mas a pessoa com toque, ela vai colocar uma lupa nesse nojo, e aí entra de novo a questão da psicoeducação, da gente poder entender o que tá por trás desse nojo. Ela aprendeu com quem? Foi um comportamento aprendido com os pais? Ah, respondeu, Gabi, tá.
Foi um comportamento aprendido com os pais, foi um comportamento sensorial, esse nojo que ela tem, que outras coisas menores talvez, porque talvez quando tu pede pra ela desorganizar ou deixar o quarto mais sujo, não limpar o quarto por uma semana, sei lá, pode ser que isso seja um sintoma grau 4 e não seja o momento dela fazer exposição. Então é muito importante a gente estar atento para verificar se está na hora realmente da gente poder dar essa tarefa para essa paciente. Por isso que é importante a gente ter aquela lista de sintomas bem amarradinha, bem redondinha, tá? A paciente não ficava com as fonos, não largava bolsas em qualquer lugar que vinham da rua e não lavavam as mãos antes da Covid. A Covid atrapalhou tantos pacientes com toque, gente. A Covid atrapalhou muitos pacientes com toque, porque foi como um check de que agora tem que lavar a mão o tempo todo, agora tem que tomar banho demorado, agora tem que andar com álcool gel. Quantas pessoas tem? Vocês não vão conseguir me responder aí, provavelmente, né? Mas quantos de nós andaram com álcool gel? Eu não andei com álcool gel, eu não limpei as minhas compras quando eu chegava do supermercado. Eu tinha lá na clínica o álcool gel, porque eu tinha que ter, né? Até por uma questão sanitária. Mas eu não fiz nenhuma limpeza de compras, eu não tirei os sapatos para entrar em casa, eu não peguei Covid. Eu fui pegar Covid porque o meu filho pegou e trouxe para casa. Eu trabalhei presencial todos os dias. Então, o toque, obviamente, né? Que quem tem toque que tem os sintomas de contaminação, porque nem todo mundo que tem toque tem sintoma de contaminação. Mas quem tem esse sintoma diz assim, ó, viu, ó, olha aí, ó, as pessoas pegam Covid, tem que passar álcool gel. Então a gente tem que ter esse cuidado, assim, para não deixar as coisas aumentarem, né, retroalimentarem também, né. Eu não ficava com as fones que largavam bolsas de qualquer lugar. Ah, entendi, Jaque. Então, tu tá dizendo que tu chegou e lavou as mãos quando chegava na casa dessa senhora, porque senão ela considerava que as pessoas poderiam passar alguma contaminação pra elas. Entendi. Aí, nesse caso, não tem muito o que fazer, porque tu tá indo atender a senhora na casa dela, tu tem que entrar dentro do que é a questão cultural que ela tem. Se eu vou na casa de alguém e todo mundo tira os sapatos pra entrar na casa, eu não vou ser desrespeitosa, porque eu não tenho toque, porque eu não acredito nisso, e entrar com sapatos dentro da casa daquela pessoa. Não sou eu a pessoa que vai tratar aquela pessoa que tem toque se ela não quiser ser tratada, né? Como eu digo, eu gostaria de ter o poder de entrar nas pessoas e fazer a mudança acontecer, mas infelizmente isso não é possível. A gente tem que querer receber o tratamento para ser tratado. O Jefferson tá falando, entrei aqui porque não consigo ver as lições e não entrar. É um bom estudioso, Jefferson, isso aí. A Jaque também, toda semana. Isso aí, me acompanhem toda semana, encaminhem para quem vocês acham que tem toque. Tu também não limpou as compras, Maria, que coisa boa, isso aí. Toca aqui, ó, muito bem, não peguei nada. Ó, a Gabi... Eu não tenho álcool gel no consultório e minha paciente com toque sempre me pergunta onde ele está. Eu digo, não está. A gente tem hoje em dia para questão, né, mais de regramento, questões sanitárias aí por causa da Covid, mas eu não uso nunca. Mas deixa eu contar, eu indo pro congresso, eu ia dar um mini curso sobre toque, depois ia fazer uma outra palestra também sobre isso, e uma pessoa do meu lado e pegava e puxava do bolso e passava o álcool gel a cada tanto. Gente, o voo, sei lá, demorou 3 horas. Eu não sei quantas vezes essa pessoa passou álcool gel na mão. Imagina o sofrimento e o desconforto dessa pessoa pra puxar tantas vezes o álcool gel. Eu pensei assim, meu Deus do céu, eu não tenho um álcool gel na bolsa. Eu levando o saco com o resto de sujeira e coisa pro mini curso, tudo dentro da mala, nem aí, né? E o cara lá com o álcool gel o tempo todo passando na mão. É muito difícil para quem tem toque, de fato, muitas vezes conviver com essas questões. Ah, já que entrou de curiosa, não sabia nem que era sobre toque. Tá bem, mas já que me acompanha aqui sobre toque, já que entra sempre. Gabi responde que o álcool gel deve estar na bolsa dela. Deve estar na bolsa de muita gente. E aí, o que acontece, né? Às vezes, quando a gente trata criança e adolescente, então só para fazer uma palhinha...
Às vezes os pais têm os comportamentos que a gente chama de acomodação familiar. Eu vou fazer um papo reto só sobre isso também, porque acomodação familiar é o quanto os familiares acomodam os sintomas do paciente. Então a gente teve no grupo uma adolescente que estava sempre com álcool gel, sempre. Ela passava no celular, ela passava nas mãos, ela passava em várias partes do corpo. E a cada tanto a mãe comprava um tonelzão de álcool gel e repunha ali os potinhos de álcool gel da menina, né? Não. Obviamente, gente, esse não, tu não vai mais comprar tanto álcool gel ou não vai mais comprar álcool gel, não é de um dia para outro. Tudo tem que ser psicoeducado, tudo tem que ser conversado. As coisas não tem que ser de soco, né? Porque é muito difícil, o paciente precisa compreender por que do enfrentamento, qual é a função do enfrentamento. E o enfrentamento ele tem a ver com libertação. E existem técnicas efetivas que ajudam os pacientes a se libertar. Acreditem, isso funciona realmente. A gente só precisa estar preparado para poder dar conta disso. Cris, uma paciente já passou o álcool líquido 70 no cabelo. Meu Deus do céu, que sofrimento. Gente, e mães com toque, muitas vezes, que fazem quase um escaldapé para as crianças, aquelas águas quentíssimas, para poder descontaminar a criança de germes. É muito sofrido. É sofrido para todas as pessoas, para os pacientes, para os familiares. E é uma questão de saúde pública. As pessoas têm feridas nas mãos por excesso de lavagem. Não há dermatologista que consiga dar conta disso, né? Sem contar que quando a gente fica com essa janela de um transtorno mental não tratado, a gente abre a possibilidade de que outros transtornos mentais venham junto mais adiante. Então a gente tem que estar muito atento. A Jaque está pedindo para eu falar de adolescente e crianças quando os pais têm toque. Esse ser criado por alguém com toque é muito difícil para as crianças, porque em geral, o que já aconteceu pra mim, né, gente? Já estamos com o tempo praticamente estourado. O que aconteceu, né? Às vezes os pais vêm com 2 filhos, trazendo um pela mão e achando que esse é o que tá com problema. E o problema é o certinho, é o todo alinhadinho, é o todo ajeitadinho. E o meu marido se lascou, que agora ele escreveu o seguinte: e quem não pode passar álcool gel, pois tem alergia, assim precisa cuidar para não ter que lavar. Pois é, né, meu amor, o meu amor tem um toquezinho, vou entregar. Ninguém mandou entrar no papo reto, tô te entregando aqui, né? Que ele procura a vaga perfeita no estacionamento, eu dou uns gritos com ele, ele estaciona rápido, né? E ele tem aí um toquezinho, pouquinho, né? Porque não se cria, casou comigo, não se cria o toque dele, né? E aí, obviamente, quando a gente tem muitas lavagens de mãos, a gente vai acabar tendo mais feridas nas mãos. Se a gente tem também uma predisposição genética para desenvolver as dermatites, a gente tem que estar mais atento. Tá rindo, né? Vocês estão rindo, gente? Verdade, não se cria. Porque olha só, né? Não fico com as mãos sujas ou melecadas. Ele não fica com as mãos sujas ou melecadas. Quem tem coragem de ir no banheiro fazer xixi e sair sem lavar as mãos? Eu tenho. Não tem problema nenhum. O xixi é meu, a mão é minha. E o papel higiênico eu botei na minha mão e eu que vou me limpar. Entende? Obviamente, o certo é lavar as mãos antes, ir ao banheiro e lavar as mãos depois. Porém, se a gente tá fazendo um tratamento para exposição, a gente tem que se permitir fazer determinadas coisas. Então, lá no mini curso que eu dei no congresso, eu tinha um saco cheio de coisas. Tá todo mundo rindo. Acho que eu vou pedir pro maridão entrar mais vezes aí. Pobre marido. Enfrentamento na marra. É isso aí, Jaque. Não tem essa. Sabe que a história da vaga perfeita é o seguinte, né? Que é abrir as portas do carro pra ninguém bater. A gente sabe que tem pessoas descuidadas, vão bater, vai fazer o ovo no carro, né? E vai atrapalhar. Porém, né, isso faz parte da vida. A gente vai pegar um buraco, vai furar o pneu, essas coisas acontecem. A gente não pode ficar prisioneiro das coisas, né? Porque senão, eu até me perdi o que eu ia falar. Esse homem me enlouquece, gente. Eu vou ter que fazer uma live só falando das peripécias do marido. Ah, depende do banheiro, Vanise. Sim, depende do banheiro. Mas os homens, em geral, eles têm estratégias muito interessantes pro banheiro, né? Que eles vão assim com o cotovelo para abrir a porta, fazem xixi, levantam com o pé,
fazem xixi, depois abaixam com o pé. As mulheres também, tem muitas estratégias. Banheiro é uma questão aí bem específica e o enfrentamento vai ser utilizar o banheiro. E eu já tive casos, eu vou ter que encerrar esse papo reto, mas olha só. Já tive casos de crianças que ligaram para seus pais, estavam no shopping, passeando com os amigos. Mãe, vem me buscar que eu quero fazer cocô. Por que não pode fazer cocô no shopping? No banheiro do shopping. Porque tem banheiros e banheiros, mas em geral, os banheiros do shopping não é para ser banheiros assim tão horrorosos, né? Então é muito importante a gente estar atento para isso, porque senão a gente vai buscar a criancinha no shopping para fazer cocô, a gente retroalimenta essa questão. Deixa eu ver aqui, a Gabi tem que dar uma forçada, fazer coisas que normalmente não fazemos, mas é terapêutico. Exatamente, né? A Maria, depois que a batida da porta do carro, só abre com o abridor de lata. Ai. Ó, lavar as mãos antes de usar papel para colocar as mãos nas coisas. Não dá também, né? E aí, em geral, né, tem algumas profissões que contribuem muito para esse excesso de lavagens de mãos, né? Os profissionais da área da saúde, principalmente. Então, a gente tem que estar atento. Bom, gente, infelizmente o nosso horário tá estourando, eu não quero não poder salvar esse papo reto de hoje. Semana que vem vou falar sobre isso de novo. Essa live vai ficar salva 48 horas aqui, depois vai pro meu canal do YouTube. E eu vou trazer depois papos retos específicos sobre cada temática, sobre cada dimensão de sintoma. Entrem às 7h30, gente. Eu faço já metade. Eu já faço 7h30, não faço 8 nem 7, que é pra tentar pegar uma galera. E ao mesmo tempo, se vocês estiverem assistindo uma outra coisa e quiserem vir participar, quero muito a participação de vocês. Fica muito mais divertido quando vocês me fazem perguntas e interagem comigo aqui. Eu vou seguir por uns 2 meses. Como eu falei, os cursos de pós-graduações, eles acabam sendo muito empobrecidos porque eles têm que se dividir entre todos os transtornos psiquiátricos e não conseguem dar conta de tudo isso. E eu quero me aprofundar com vocês. As postagens todas vão ser destinadas a toque, então encaminhem para os amigos que têm toque, para os pacientes que têm toque, para os conhecidos que têm toque, para que eles possam acompanhar e compreender um pouco mais sobre isso, porque é através do conhecimento do nosso inimigo que a gente se liberta, tá bom? Um beijo muito grande para vocês e até terça-feira que vem com mais um papo reto sobre toque, tá bom? Obrigada pela participação de vocês. Tchau, tchau!